Na mesma noite em que um homem foi assassinado num estacionamento de hotel em Tampa, Flórida, um dos responsáveis foi a um clube em Orlando. Estava bebendo tequila Dom Julio, estava jogando sinais de gangue para a câmera, estava postando nos stories. E mais tarde, nessa mesma madrugada, enviou uma mensagem de texto para alguém que conhecia. A mensagem dizia: "Minha sede foi saciada. Abra uma garrafa de Dom Julio hoje." E assinou com o próprio nome, Murphy. Able to ascertain if my client, Mr. Gathright, was the one that actually purchased Don Julio? No. So anybody could have been at that club and purchased it? Yes, of course. Quase 2 anos depois, esse mesmo homem estava sentado no banco dos réus num tribunal da Flórida, enquanto um júri lia o veredicto em voz alta. E quando a palavra culpado foi pronunciada pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta, as mãos foram para o rosto, os ombros caíram. A arrogância que havia sobrevivido meses de processo, de audiências, de depoimentos, de fotos de câmera de segurança, sendo exibidas uma por uma para 12 jurados. Essa arrogância encontrou o único momento em que não conseguiu mais se sustentar. The jury finds as follows as to count 1, victim Charles Jones. The defendant is guilty of first-degree murder as charged. During the commission of the offense, did the defendant personally carry, display, use, threaten to use, or attempt to use a firearm? Yes. During the commission of the offense, the defendant actually possessed a firearm? Yes. O veredicto não foi surpresa para ninguém que havia assistido às evidências, mas o colapso foi, porque durante meses eles haviam acreditado ou fingido acreditar que havia uma saída, que as evidências eram insuficientes, que alguém ia piscar primeiro. Ninguém piscou, o júri não piscou, mas antes de chegar a esse tribunal, antes do veredicto, antes do colapso, antes da mensagem de texto assinada com o próprio nome, preciso te contar quem era a pessoa que estava no estacionamento daquele hotel naquela noite de junho de 2024. Porque essa história não começa com os assassinos. Ela começa com Julio. Me conta nos comentários, qual é o seu nome e de qual cidade você está assistindo. Adoro saber de onde vem essa galera. Agora vamos ao começo de tudo. Charles Jones tinha 27 anos, mas o mundo o conhecia como Julio Julio, o rapper de Jacksonville, que havia transformado uma guerra de rua em música, e a música em fama, e a fama em um alvo nas costas que ele havia carregado por anos sem nunca, aparentemente, levar tão a sério quanto deveria. Just random shit like Jacksonville gangs and like all kind of crazy shit, like, you know what I'm saying? Jacksonville, Flórida, não é uma cidade que aparece nos roteiros de turismo. É uma cidade grande, fragmentada em bairros com dinâmicas próprias, onde gangues com nomes como Six Block, ATK e 1200 travavam uma guerra que havia começado por volta de 2017 e que havia custado dezenas de vidas desde então. Uma guerra real, não metafórica, com nomes reais, mortes reais, funerais reais em intervalos que a cidade havia aprendido a absorver com a normalidade assustadora de quem convive com o inaceitável por tempo suficiente. Julio era o rosto público do Six Block, o que significa que era o alvo mais visível de todos os lados opostos. Havia sobrevivido a múltiplos atentados, havia sido baleado mais de uma vez. Was there a moment that you were like, I gotta step away from the streets and focus on music? I can't be doing both. A lot of people have that mentality. I don't know. Em outubro de 2023, 8 meses antes de morrer, havia sobrevivido a uma emboscada num posto de gasolina em Jacksonville, onde os atiradores haviam chegado porque alguém tinha sua localização em tempo real. Depois, numa entrevista, havia dito com a calma de quem havia feito as pazes com a possibilidade. Ouvia rumores de que havia um preço na sua cabeça. 100 mil, 80 mil, 50 mil. Os números variavam dependendo de quem estava falando. I mean, is around what 100? I heard that. I heard 50 one time. I heard 80 one time. I heard a lot of shit. I ain't no telling if it's true or not, but I heard a lot of shit. Ele sabia e continuava, porque além do rapper, havia o personagem. Julio Julio havia construído uma carreira inteira no que os americanos chamam de drill rap, um estilo que não apenas conta histórias das ruas, mas as provoca ativamente.
que não apenas menciona inimigos, mas os chama pelo nome, que não apenas referencia mortes, mas as celebra com a precisão clínica de quem sabe que cada linha vai doer em alguém específico. E Fulio havia feito isso com uma consistência que tornava impossível separar o artista da guerra. Havia chamado inimigos mortos pelo nome nas músicas. Havia gravado distrack após distrack contra o lado oposto. Havia, segundo rumores que circularam depois da morte, visitado o túmulo de um rival de uma forma que gerou uma raiva que nunca esfriou completamente. Tinha milhões de seguidores nas redes sociais que adoravam exatamente esse personagem. E tinha, do outro lado, pessoas que nutriam esse ódio há anos esperando o momento certo. O problema de construir uma identidade em cima de provocação é que ela não fica confinada às músicas. Ela vive nos posts, ela vive nos stories, ela vive nos anúncios de onde você vai estar no aniversário de 27 anos. Fulio havia anunciado a festa publicamente, postou sobre o aniversário no Instagram, disse que ia estar em Tampa, longe de Jacksonville, longe da guerra que conhecia, numa cidade diferente para uma noite diferente. Quem quisesse os detalhes do endereço, era só mandar DM. The pool party start today at 5, 6 o'clock. If you already got the address, pull up, man. We got the address, pull up. If you need the address, DM me right now. The pool party start at 5, 6 o'clock. DM me for the address or DM Fulio Booking ESPN. I'm gonna put it right here. Era um gesto que, em retrospecto, parece impossível de entender. Um homem que havia sobrevivido a múltiplos atentados, que sabia que havia um preço na sua cabeça, que havia gravado músicas explicitamente sobre a guerra em que estava anunciando sua localização publicamente para qualquer pessoa que quisesse saber. Mas Fulio não era o único lendo aquele post. Do outro lado daquela guerra, num grupo de pessoas que tinham razões específicas e pessoais para querer que Charles Jones não existisse mais, os posts foram lidos. Os detalhes foram anotados, e um plano que havia estado sendo arquitetado começou a tomar forma concreta, o que os investigadores reconstituíram depois através de câmeras de segurança, leitores de placa, registros telefônicos e, eventualmente, dos próprios suspeitos, foi uma operação que combinava premeditação fria com a oportunidade criada pelo próprio Fulio. 5 pessoas, 2 carros, dias de planejamento e uma noite inteira de rastreamento. Isaiah Chance, conhecido nas ruas como Guda Zay, e sua namorada Alicia Andrews chegaram a Tampa um dia antes do evento. Não eram os atiradores, eram os olhos. Enquanto Fulio ia de clube em clube celebrando o aniversário, Chance e Andrews o seguiam à distância, alimentando informações em tempo real para os outros 3 que estavam num segundo carro. Os atiradores eram Sean Gathright, de 18 anos, e os primos Rashad e Davon Murphy, todos de Jacksonville, todos com razões que iam além de afiliação de gangue. A história do ódio que motivou os Murphy remonta a 2018, quando um homem chamado Spaz, que era irmão de Rashad e primo de Davon, foi morto num jogo de futebol americano do colégio em Jacksonville, baleado na frente de uma multidão. O homem associado ao disparo estava conectado ao Six Block, e Fulio, que nunca havia parado de provocar, havia passado anos diçando Spaz pelo nome nas músicas, fazendo referências à morte dele como troféu, mantendo a ferida aberta com a consistência de alguém que não acredita que as consequências vão chegar. As consequências chegaram. Na madrugada de 23 de junho de 2024, depois de uma noite de festas em Tampa, Fulio e seus amigos foram para o Hotel Lita para encerrar a celebração. O grupo não podia saber que havia 2 carros os seguindo havia horas, que Chance havia passado pelo estacionamento do hotel 2 vezes para confirmar a presença de Fulio, que 3 homens vestidos completamente de preto, como a descrição que os investigadores usariam depois, estavam se posicionando. Fulio estava no banco do passageiro do carro quando os tiros começaram. As câmeras de segurança do hotel capturaram tudo. 2 atiradores correndo pelo lado do hotel, um terceiro se movendo pelo estacionamento, o carro de Fulio tentando escapar. Os tiros vindos de múltiplas direções simultaneamente. Charles Jones morreu no banco do passageiro. 3 das pessoas que estavam com ele foram hospitalizadas, mas sobreviveram. Os atiradores desapareceram numa questão de segundos. Os carros saíram em direções diferentes. Um seguiu para Jacksonville, o outro foi para o condado de Polk. E aquela mesma noite,
Enquanto a polícia de Tampa estava isolando a cena do crime e notificando a família de Fulio, um dos homens responsáveis estava num clube em Orlando, bebendo tequila e jogando sinais de gangue para câmeras de celular. A investigação foi rápida para um caso desse tipo, não porque os suspeitos fossem cuidadosos, eles definitivamente não eram, mas porque o volume de evidências digitais que haviam deixado para trás era extraordinário para pessoas que supostamente haviam planejado o crime com cuidado. It's part of the investigation, but it seems that they might have been coming here to the hotel to get a room. I only heard one, it woke me up, but apparently there were more than that. Câmeras de leitores de placa ao longo das rodovias da Flórida colocaram os dois carros em movimento desde Jacksonville até Tampa, saindo exatamente quando Fulio havia começado a postar sobre o aniversário. Os horários batiam, os trajetos batiam. Registros de celular confirmaram que todos os 5 estavam em Tampa, nas mesmas localizações, nos mesmos horários, seguindo o mesmo caminho que Fulio e seu grupo. Their cell phones are tracking, hitting cell towers as they travel in unison all the way down to I-75, coming across from Jacksonville and heading directly into Tampa. Câmeras do Airbnb onde haviam ficado mostraram os 5 juntos no mesmo espaço antes do crime, confirmando a conexão entre eles. On the Friday night. Hey, could I book a B&B in Tampa? Prosecutors say that message kicked off the logistics of a deadly plan. O Airbnb havia sido reservado no nome de Rashad Murphy, com o próprio CPF, com o próprio cartão. Uma câmera de anel residencial registrou todos eles na mesma propriedade numa das noites anteriores ao crime. E então havia a mensagem de texto. Rashad Murphy, na noite do crime, havia enviado de um celular emprestado de outra pessoa porque havia deixado o próprio em Jacksonville uma tentativa aparente de não ser rastreado a seguinte mensagem. Minha sede foi saciada. Abra uma garrafa de Dom Júlio hoje, Murphy. E numa segunda mensagem, enviada simultaneamente para outra pessoa. Minha sede foi saciada. Eu te amo, Murphy. 2 envios. 2 pessoas diferentes. O mesmo reconhecimento tácito do que havia acabado de fazer. Assinado, nas 2 mensagens, com o próprio sobrenome. Como se a cautela de deixar o celular em casa tivesse sido completamente anulada pelo impulso de comunicar o que havia feito. The first part's cut off, but bathroom inside parking lot, inside the men's bathroom, inside the garbage can, inside the Walmart bag. Okay, them the last instructions, right? Yeah, but remember, before they actually let you in the parking lot, it's going to be a checkpoint. Os investigadores encontraram Sean Gathright 3 dias depois do crime, quando o pararam por excesso de velocidade numa rodovia da Flórida. No carro, uma arma, munição, cogumelos. Não havia nenhuma ligação imediata com o assassinato de Fulio naquela abordagem inicial. Mas Gathright, quando levado para interrogatório, começou a falar. E depois que falou, a polícia tinha o suficiente para montar o quebra-cabeça completo. Isaiah Chance e Alicia Andrews foram presos em Jacksonville numa operação com múltiplos agentes fortemente armados cercando o apartamento onde estavam. Saíram com as mãos para o alto depois de cerca de 20 minutos. Rashad Murphy foi localizado em Jacksonville em outra operação, desta vez com equipe de SWAT, e havia se entrincheirado numa situação que durou 1 hora. Segundo relatos, chegou a apontar uma arma para a própria cabeça antes de se render. Davon Murphy fugiu e ficou 6 meses foragido antes de ser encontrado escondido num apartamento em Jacksonville em janeiro de 2025. 5 pessoas, 5 prisões, cada uma diferente, mas todos chegando ao mesmo destino, acusados de homicídio em 1º grau pelo assassinato de Charles Jones. O primeiro julgamento foi o de Alicia Andrews, a namorada, a mulher que havia estado no carro, que havia circulado pelo estacionamento do hotel, que havia sido identificada pelas câmeras nas imediações do crime. A defesa apostou tudo numa narrativa. Ela não sabia de nada. Era apenas a namorada indo numa viagem com o parceiro. Não sabia que havia um plano. Não sabia que havia um alvo. Because Alicia Andrews asked for 2 rooms for this romantic getaway, as he claims it to be, was some indication that she intended for this other group of guys to come to the Airbnb with them.
Ela subiu ao banco das testemunhas uma decisão arriscada em qualquer julgamento criminal e respondeu cada pergunta com a mesma calma. Não sabia do assassinato, não fazia parte de nenhum plano. Estava lá porque Isaiah havia dito que iriam sair. Did you know that Charles Jones was going to die on June 23rd of 2024? No, I did not. Did you have any involvement in Charles Jones's murder? No, I did not. O promotor foi direto durante o contra-interrogatório. Apontou que ela sabia das mortes de múltiplos associados do namorado, sabia da guerra de Jacksonville, sabia quem eram os envolvidos. E havia ficado em silêncio quando a polícia a havia questionado não por inocência, mas por escolha. Você não estava fazendo o trabalho deles por você, o promotor disse. Você estava colocando sua própria vida na linha para não estar no meio disso. Eu respondi tudo que era sobre mim, Alicia respondeu. Tudo sobre eles eu não respondi. Não vou fazer isso por eles. We, the jury, find as follows as to count 1. The defendant is guilty of manslaughter, a lesser included offense. O júri deliberou por menos de 3 horas. O veredicto: culpada de homicídio culposo, não de assassinato em primeiro grau. O júri havia acreditado que ela estava lá, havia facilitado, mas não havia planejado. Era uma distinção que poderia significar a diferença entre sair da prisão algum dia e nunca sair. Mas os outros 4, Isaiah Chance, Sean Gathright, Rashad Murphy e Davon Murphy, ainda tinham seus julgamentos pela frente. Sean Gathright foi o que mais chamou atenção durante a fase de sentença. Tinha 20 anos quando o julgamento aconteceu. Havia crescido numa família que, pelos padrões de quem cresce nas ruas de Jacksonville, poderia ser descrita como extraordinariamente privilegiada. Mãe militar, padrasto na Força Aérea, avós amorosas que haviam viajado com ele pela Europa, pela África do Sul, pelo Japão, havia estudado numa escola preparatória, havia começado a faculdade. No banco das testemunhas, durante a fase de sentença, Gathright foi eloquente. I just want to address the court today and, I'm not here to dispute anything. I'm just here to be a man and take responsibility and express my feelings about this whole situation. That's what I plan on doing. Okay. Disse que era remorseful, que havia relido a Bíblia da primeira à última página na prisão, que havia liderado círculos de oração, que havia encontrado um propósito: ajudar outros jovens a não seguirem o mesmo caminho que ele havia seguido. Eu quero me endereçar à família da vítima, ele disse. Eu entendo que é difícil perder um filho, um melhor amigo, um irmão, um primo, e por isso, simplesmente não consigo me desculpar o suficiente. Eu me sinto terrível sobre essa situação. Era um discurso que soava genuíno, que tinha o peso de alguém que havia tido 2 anos de prisão para pensar sobre o que havia feito. I feel very remorseful, this is a terrible situation. It's been a traumatic experience, E então o promotor assumiu o contra-interrogatório. Você foi ao Clube Parley em Orlando naquela mesma noite. Você estava bebendo Dom Júlio, estava filmando e jogando sinais de gangue para a câmera. Você estava sentindo remorso enquanto fazia isso? Gathright olhou para o promotor. Did you feel any remorse while you were drinking Don Julio tequila and putting that in your video and throwing gang signs? Eu não me lembro como estava me sentindo ou o que estava pensando naqueles dias. Você não se lembra como estava se sentindo enquanto bebia tequila numa boate horas depois de matar um homem? Eu tento não me lembrar de nada daquela noite. Were you feeling remorse when you were in Club Parley in Orlando drinking Don Julio? Were you feeling remorse for what you did earlier that day? I don't remember how I was feeling or what I was thinking. O promotor não parou. Perguntou sobre o dia seguinte, quando Gathright havia levado o carro até a casa da avó em Alburnale, a mesma avó que havia testificado em favor dele com tanto amor naquele mesmo tribunal. Havia abraçado a avó. Havia deixado o carro com ela, o carro que havia transportado os atiradores, que carregava evidências do crime. Havia limpado o veículo antes de deixá-lo lá. Você estava sentindo remorso quando abraçou sua avó e deixou o carro do crime na casa dela? Eu não me lembro como estava me sentindo. Feeling remorse when you were unloading the Impala and putting all of that evidence into the Forerunner. Did you feel remorse?
Sir, I told you I don't remember how I was feeling or what I was thinking in those days. Você havia recebido uma criação privilegiada. O promotor continuou, mudando de ângulo. Viagens internacionais, avós amorosas, uma mãe que serviu nos fuzileiros navais, um padrasto na Força Aérea. Todos te ensinaram certo e errado, não é? Sim, senhor. E não foi suficiente. Gathright não respondeu. Mr. Gathright, you have led, you would agree with me, an extremely privileged life, haven't you? Yes, sir. You would agree with that, correct? I would. You've had a loving mother, correct? Yes, sir. O promotor então exibiu uma imagem da câmera de segurança. Gathright correndo com um AR-15 nas mãos, de volta para o carro, depois dos tiros. Você estava sentindo remorso enquanto corria de volta para o carro com esse AR-15 ainda quente nas mãos? Como eu disse, eu tento não me lembrar de nada daquela noite. Havia algo perturbador naquele intercâmbio. Não porque Gathright fosse obviamente falso, havia algo que parecia genuíno na forma como ele havia falado sobre a prisão, sobre a Bíblia, sobre os jovens que tentava orientar. Mas o remorso que ele descrevia era o remorso do presente construído durante 2 anos de reclusão, moldado pela realidade de uma condenação inevitável. O que o promotor estava expondo era a ausência completa de qualquer remorso no passado, no clube, na casa da avó, nos dias que se seguiram enquanto tentava apagar rastros. Não são a mesma coisa. O julgamento dos 4 réus restantes aconteceu em conjunto. Isaiah Chance, Sean Gathright, Rashad Murphy e Davon Murphy. 4 homens, 4 histórias. Uma única noite de junho de 2024 que os conectava de forma irrevogável. Em 8 de maio de 2026, o júri retornou com os veredictos. A escrivã começou a ler, e leu, e continuou lendo. Porque para cada réu havia múltiplas contagens homicídio em 1º grau, conspiração para cometer homicídio em 1º grau, tentativa de homicídio em 2º grau para cada uma das vítimas que havia sobrevivido, uso de arma de fogo. E para cada contagem, havia as perguntas adicionais sobre afiliação de gangue, sobre intenção, sobre posse de arma, sobre disparo de arma. Para cada pergunta, sim. A leitura durou mais de 15 minutos. Contagem por contagem, réu por réu, sim após sim após sim. Isaiah Chance, culpado de homicídio em 1º grau, culpado de conspiração, com agravante de gangue. Sim, sim, sim. Sean Gathright, culpado de homicídio em 1º grau, culpado de conspiração, culpado de 3 tentativas de homicídio em 2º grau pelas vítimas sobreviventes, portou e disparou arma de fogo. Sim, sim, sim. Rashad Murphy, culpado de homicídio em 1º grau, culpado de conspiração, com agravante de gangue, portou e disparou arma de fogo. Sim, 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 sim. Davon Murphy, culpado de homicídio em 1º grau, culpado de conspiração, com agravante de gangue, portou e disparou arma de fogo. Sim, 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 sim. Enquanto os veredictos eram lidos um por um, as mãos foram para os rostos, os ombros caíram. A compostura que havia durado semanas de julgamento, depoimentos, evidências, fotos de câmeras de segurança exibidas uma por uma, cedeu exatamente no momento em que as palavras que haviam tentado evitar foram ditas em voz alta e tornadas permanentes. Não havia mais nenhuma saída. O júri havia visto tudo. A mensagem de texto assinada com o próprio nome, o vídeo no clube bebendo tequila, o AR-15 na mão correndo de volta para o carro. As câmeras do Airbnb colocando todos os 5 no mesmo lugar. Os leitores de placa rastreando cada movimento desde Jacksonville até Tampa haviam deixado um rastro que qualquer investigador bem equipado conseguiria seguir. E haviam acreditado por meses, pelos posts no Instagram, pelo estarei em casa em breve que Goodazay havia postado nos stories enquanto estava preso que de alguma forma isso não seria suficiente. Era mais do que suficiente. Charles Jones Julio Folio havia construído uma carreira inteira navegando numa guerra que sabia que podia matá-lo. Havia sobrevivido a tiros múltiplas vezes. Havia gravado músicas que nomeavam inimigos e celebravam mortes alheias. Havia provocado por anos pessoas que tinham razões reais e pessoais para odiá-lo, não apenas rivalidade de rua, mas dor concreta, perdas com nomes e rostos. E numa noite de aniversário, havia postado sua localização para qualquer pessoa que quisesse saber onde ele estaria. Não é possível saber o que Folio pensava sobre as próprias chances.
Se havia uma parte dele que acreditava genuinamente na invulnerabilidade, que as músicas projetavam aquela armadura de personagem que às vezes se confunde com realidade. Se havia resignação fatalista, a aceitação de quem vive naquele mundo de que o fim pode vir a qualquer momento e que, diante disso, a melhor resposta é viver completamente. Ele próprio havia dito em entrevistas que sabia do preço na cabeça, mas havia postado a localização mesmo assim. A mãe de Fúlio disse, depois da morte, que havia tentado de tudo para tirá-lo das ruas, que havia suplicado, que havia argumentado, que em algum momento ela própria havia sido baleada 8 vezes por causa das inimizades do filho, e mesmo assim Fúlio não havia parado. Ela planeja lançar um documentário sobre a vida real dele, não o personagem, não o rapper, mas o filho que havia crescido, que havia tido sonhos antes de tudo isso, que havia se perdido num caminho que ela não conseguia entender completamente, mas que nunca parou de amar. O que fica depois de tudo isso não é simples. Não é o triunfo limpo da justiça sobre o crime. É a imagem de 5 jovens cujas vidas foram destruídas em torno de uma guerra que nenhum deles havia começado sozinho, sobre mortes que haviam acontecido anos antes, sobre desrespeito em músicas e posts de redes sociais e visitas a túmulos de uma forma errada, sobre Spaz, que tinha 18 anos quando morreu num jogo de futebol americano do colégio em 2018, e sobre Rashad Murphy, que era irmão de Spaz, que havia carregado aquela perda por 6 anos antes de agir. E no centro de tudo, Charles Jones, 27 anos, morto no banco do passageiro de um carro num estacionamento de hotel em Tampa, numa noite que havia começado como celebração. Os 4 condenados enfrentam prisão perpétua. A sentença formal ainda será determinada. Para Sean Gathright, que tinha 18 anos quando o crime aconteceu, 20 quando foi condenado, e que havia crescido numa família com todos os recursos que Jacksonville não oferece para a maioria, a perspectiva é de passar décadas dentro de uma prisão, toda a vida adulta. Toda a construção de quem poderia ter sido, trocada por uma escolha numa noite de junho. Ele disse que quer ser mentor de jovens, que Deus havia lhe dado esse chamado, que as lições que havia aprendido poderiam ajudar outros a não seguir o mesmo caminho. O promotor teve uma última pergunta durante o contra-interrogatório. Você tinha tudo, e ainda assim chegou até aqui. Gathright não respondeu. Não havia como responder. Se esse caso te tocou, deixa o like, ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa toda semana. E me conta nos comentários, o que você acha mais perturbador nesse caso, o plano frio e calculado, a mensagem assinada com o próprio nome, ou o fato de Fúlio ter postado a localização mesmo sabendo dos riscos? Quero muito ler o que você pensa.